Olá, gente. Boa tarde, bem-vindo. Cálculo 1, aula de número 17. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre funções contínuas. Continuidade no ponto e continuidade em um conjunto. Vamos começar a nossa definição definindo continuidade num ponto interior de um intervalo. Então, a gente diz que uma função y igual a f de x é contínua em um ponto interior C do seu domínio quando o limite de f de x, quando x tender a C, for igual ao valor da função no ponto f de C. Para definirmos a continuidade nas extremidades, usamos o seguinte: uma função y igual a f de x ela é contínua na extremidade esquerda A de seu domínio, se o limite lateral do f de x, com x tendendo a A pela direita, for igual a f de A. E a continuidade na extremidade direita B do conjunto será garantida se o limite de f de x, com x tendendo a B pela esquerda, for igual ao f de B. Eu quero chamar a atenção aqui que no caso em que o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, é igual a f de A, neste caso a gente diz que f é contínua à direita de A. Tá? Então não confunda com a definição de continuidade numa extremidade esquerda do intervalo, porque o ponto A é a extremidade esquerda do intervalo, certo? E nessa extremidade esquerda está ocorrendo a continuidade à direita da função, tá bom? A mesma coisa aqui, né? Na hora que você define continuidade na extremidade direita B do intervalo, ser contínuo na extremidade direita B do intervalo significa a função ser contínua à esquerda em B. Por quê? Porque neste caso, o limite de f de x, quando x tende a B pela esquerda, é o f de B. Tá? Então são conceitos opostos. Tá? O conceito de ser contínuo na extremidade direita B do intervalo significa que a função é contínua à esquerda no ponto B. Tá? E dizer que a função ela é contínua na extremidade esquerda A do intervalo AB, significa dizer que a função é contínua à direita no ponto A. Tá? Então não faça confusão com esses dois conceitos, tá? Para ficar bem claro. Igual esse exemplo aí, ó. Olha esse exemplo desses três gráficos aí que você está vendo na tela. O gráfico da esquerda é o gráfico de uma função. Eu peguei C, um ponto interior do intervalo AB. O intervalo AB eu não exibi na figura, estou apenas exibindo um ponto interior. E neste caso você vê que a função ela é o quê? Ela é contínua no ponto C. Porque se você fizer o limite da função quando x se aproxima de C pela direita ou quando x se aproxima de C pela esquerda, esse limite L vai dar igual ao valor da função f de x no ponto C. Tá? Então por isso que ali você tem, aí no ponto C você tem continuidade à direita e à esquerda do ponto C. Portanto, você tem continuidade bilateral, que é o que a gente fala, né? Continuidade bilateral. Na figura do meio, o que você tem? Né? Aqui, ó, B é a extremidade direita do intervalo AB. Eu não coloquei o A, mas o A ele está à esquerda de B. Tá? E aí você vê que a função ela é contínua na extremidade B. Ou seja, a função é contínua à esquerda de B. Tá? Por quê? Porque quando x se aproxima de B pela esquerda, né, você pega valores de x menor que B, o f de x está se aproximando de quem? Do valor f de B. Então aqui no caso você tem acontecendo essa equação aqui, ó, limite do f de x com x tendendo a B pela esquerda é o f de B. Portanto, o f ela é contínua à esquerda de B. E no gráfico da direita, a função ela é contínua na extremidade esquerda do intervalo AB.
Portanto, a função ela é contínua à direita de A. Por quê? Porque quando você aproxima de A pela direita de A, ou seja, por valores x maior do que A, portanto, você está à direita, as imagens se aproximam do f de A, indicando, portanto, que o limite do f de x com x tendendo a A pela direita é o f de A. Portanto, vamos ver um exemplo. Tá? Um exemplo de uma função f de x que é contínua em todos os pontos do seu domínio, que é essa função aí, definida por f de x igual a raiz de 4 menos x2. Neste exemplo aqui, você vê que o domínio da função f é claramente o conjunto dos valores de x, tais que 4 menos x2 é maior ou igual a zero. Portanto, resolvendo essa desigualdade, você encontra facilmente que o domínio da função é o intervalo fechado menos 2, 2. O gráfico dessa função, a gente já fez ele aqui em aulas passadas. O gráfico dele é o gráfico de uma semicircunferência. E esse intervalo que eu estou pintando na cor verde representa o domínio da função. Tá? Então você vê que f ela é contínua em cada ponto interior do intervalo menos 2, 2, porque você vê que o valor da função no ponto é também o limite da função quando x se aproxima de c, tanto pela esquerda quanto pela direita. E isso é para todo c entre menos 2 e 2. E finalmente, para c nos extremos, menos 2 e 2, a função ela também é contínua, porque o limite da função quando x se aproxima de menos 2 pela direita é igual ao valor da função no ponto 2. Então, aqui você tem que o limite do f de x vale o f de menos 2, que é igual a zero, quando o x se aproxima de menos 2. E quando o x se aproxima de 2, aqui você está aproximando de menos 2 pela direita, e quando o x se aproxima de 2 pela esquerda, o limite é o f de 2, que também é zero. E para os demais valores de c entre menos 2 e 2, o limite é o f de c, que é a raiz de 4 menos c2, com c entre menos 2 e 2. Então, essa função ela é contínua em todo o seu domínio. Note que nos extremos só faz sentido você falar de continuidade lateral, porque fora do intervalo menos 2, 2, a função sequer está definida. A função salto unitário, a gente já estudou essa função aqui, e ela possui uma descontinuidade que a gente chama de descontinuidade de salto. O gráfico dessa função é muito fácil de fazer, né? A função ela vale zero quando x é menor do que zero, e quando x for maior ou igual a zero, a função vale 1. Veja, essa função, você vê que ela é contínua à direita de zero, né? F é contínua à direita de x igual a zero. Por quê? Pois o limite da função, quando x tende a zero pela direita, vale o valor da função f de zero, que é igual a 1. Certo? Então você vê que quando você se aproxima de zero pela direita, as imagens, na verdade, elas são todas iguais a 1. Mas 1 é exatamente a imagem de zero. Certo? No entanto, ela não é contínua à esquerda, de x igual a zero. Porque se você vê o limite da função f de x, quando x converge a zero pela esquerda,
esse limite a gente sabe que dá 0. E 0 é diferente de 1, que é o f de 0. Claro que a função não é contínua como um todo. Por quê? Pois não existe o limite da função f de x quando x converge para 0. Né? Porque na definição de continuidade, o limite da função, quando x tende a um ponto, tem que ser o valor da função no ponto. Então você já pressupõe aí que o limite exista. Tá? E neste caso, não tem nem como falar de continuidade, porque o limite no ponto, quando x tende a 0, ele não existe. Não existe porque os laterais são diferentes. Com isso, então, a gente tem o famoso teste de continuidade num ponto. Para você verificar se f de x ela é contínua em um ponto, x igual a c, basta você verificar que essas três condições ocorram. Essas condições são equivalentes à função ser contínua no ponto. Quais são essas condições? Primeiro, a função tem que estar definida em C. O f de C tem que existir. Ou seja, o C tem que estar no domínio de f. Segundo, o limite do f de x, ele tem que existir. E terceiro, esse limite tem que ser igual ao valor da função no ponto, ao f de c. Essas duas condições aqui estão dizendo para nós o quê? Que o limite tem que existir e tem que ser igual ao valor da função no ponto. Então, na definição de continuidade, essas três condições, elas acabam aparecendo embutidas na equação. Porque quando você fala limite de f de x igual a f de c com x tendendo a c, por trás dessa equação está sendo dito três coisas, que são aquelas condições lá necessárias e suficientes para a função ser contínua no ponto. Que é o limite existir, a função ser definida no ponto e os dois valores serem iguais. Tá? Vamos ver agora alguns exemplos de descontinuidades. Né? Nós temos tem várias maneiras de você caracterizar a descontinuidade de uma função num ponto. Vamos começar aqui com esses dois gráficos. Olha o gráfico da direita. O gráfico da direita é o gráfico de uma reta que passa pelo ponto 1, 2. Então você vê que o ponto 1, 2 faz parte da reta. E se você calcula o limite dessa função f de x, com x tendendo a 1, você vê que esse limite vai dar quanto? Vai dar 2, que é o valor da função no ponto 1. Então você vê que aqui claramente a função f é contínua em x igual a 1. Agora olha para a função da esquerda. O que você observa? Essa função, você vê que o gráfico tem uma bola aberta aqui. Isso está indicando que o x igual a 1 não faz parte do domínio da função f. Não pertence ao domínio de f. Por isso que tem uma bola aberta aí. Isso significa, portanto, que o f de 1 não existe. E, no entanto, o limite da função existe, que é 2. Então, isso significa o quê? Que f não é contínua em x igual a 1. Por quê? Porque você vê que a primeira condição aqui, ó, não está sendo cumprida. Agora vamos olhar para essa função. O gráfico dela é uma reta, mais esse ponto aqui, ó, o ponto de coordenadas 1, 3. Tá? Então, neste exemplo, o que você observa? A f de 1 existe. O f de 1 existe e ele vale quanto? Vale 3, né? Porque essa bola aqui está me dizendo que a função leva 1 no 3. Ok? Então, o f de 1 é 3. O limite existe. Se você, como nos outros exemplos anteriores, você vê que o limite dessa função, quando x tende a 1, tanto à direita quanto pela esquerda, vale 2. E, no entanto, eles não são iguais. O limite do f de x com x tendendo a 1 não é igual
ao f de 1. Portanto, f não é contínua em x igual a 1. Tá? O motivo aqui é qual? É que a condição 3 lá do teste, que é essa daqui, não está sendo cumprida. Agora vamos ver o exemplo da função da letra D, que é o degrau unitário. É o salto unitário ou degrau unitário, que é o nome que a gente dá para essa função. Como a gente já viu, não existe o limite desta função quando x tende para zero. Por quê? Porque a gente viu que o limite tendendo a zero pela direita dá 1 e tendendo a zero pela esquerda dá zero. Então, os limites laterais sendo distintos, o limite bilateral não existe. A função, ela está definida no zero. Existe o f de zero. Portanto, f não é contínuo em x igual a zero. Por quê? O que está sendo violado aqui? É a condição 2. A condição 2 não está sendo cumprida. O limite, ele tem que existir lá, ele não existe. Tá? Claro que não faz sentido você tentar comparar o limite com o valor f de zero, porque o limite não existe. Tá? Então, a condição 3, você nem precisa de se preocupar com ela, já que a 2 não está sendo cumprida. E no exemplo da o que você observa aqui? Você vê que essa função f, ela é contínua em todo ponto C que seja diferente de zero. Por quê? Porque qualquer valor de C que você pegar aqui, seja positivo, seja negativo, você observa que o limite da função com x tendendo a C é igual ao valor da função no ponto C. E não importa se esse C esteja muito próximo de zero, porque o ponto ainda vai estar no gráfico, ou se esteja muito afastado. Tá? Em qualquer situação de C diferente de zero, a função ela é contínua. O único ponto onde essa função não será contínua é no ponto C igual a zero. Tá? Então, por quê? Porque a função, simplesmente, o limite não existe em x igual a zero. Tá? Então, você vê que f, pois a gente sabe que não existe o limite da função f de x com x tendendo a zero. A gente sabe que esse limite vai para... A gente sabe que a função ela vai para mais infinito, portanto o limite não existe. Tá? Bom, mas você pode dizer que f é contínua em seu domínio. F é contínua em seu domínio. Porque quem é o domínio da função f? É o conjunto de todos os valores de x diferente de zero, que é o R asterisco. Agora, se você pegar qualquer conjunto que tem o zero dentro dele, qualquer conjunto, qualquer intervalo, por exemplo, que contenha o zero, então você conclui que a função não será contínua neste intervalo. Por quê? Porque para ser contínua no conjunto, tem que ser contínua em todos os pontos. E se você pega o intervalo contendo a origem, vai ter um ponto lá do intervalo que a função não será contínua, que é o zero. Então, a função, por causa disso, deixa de ser contínua no intervalo. Tá? E no exemplo f, você também tem que a função aqui, f... Veja, essa função, ela oscila muito. Esse aqui é a função seno de 2π sobre x. O gráfico do seno de 2π sobre x, ele é similar ao gráfico do seno de 1 sobre x. A gente já viu o gráfico do seno de 1 sobre x em aulas passadas. Esse gráfico também fica confinado entre as retas y igual a 1 e y igual a menos 1. E próximo da origem, ele altamente oscila indefinidamente, infinitamente, quando x caminha em direção à origem, tanto por valores positivos de x quanto por valores negativos de x, tá? Tanto a direita de zero quanto a esquerda de zero. Então, por isso que o limite da função... Então, a gente já viu
que o limite desta função, quando x tende a zero, não existe. Na verdade, a gente viu que o limite do seno de 1 sobre x não existe quando x tende a zero. Da mesma forma, o limite dessa função, seno de 2π sobre x, não existe quando x tende a zero. Por causa disso, a função f de x não é contínua em x igual a zero. Nos demais pontos, ela é contínua. Qualquer x maior que zero ou menor que zero, você vai ter associado lá um ponto do gráfico. Tá? Então, ali, a imagem desse x vai ser também o limite da função tendendo a esse x. Portanto, a função ela é contínua em todo x diferente de zero. Essas descontinuidades, algumas recebem nomes particulares. Tá? Por exemplo, a descontinuidade da função salto unitário, ela é uma descontinuidade que a gente chama descontinuidade de salto. Né? O nome é por causa do comportamento da função ali em torno do zero. A função dá um salto. Tá? Claro que você tem muitas outras funções que têm esse comportamento de salto. Essa função aqui do item C, à medida que o x caminha aqui em direção a 1 pela esquerda, é como se você estivesse caminhando aqui pela reta. Quando você chegar aqui no 1, é como se você desse um salto, atingisse esse ponto, e quando você passa do 1, é como se você voltasse para a reta e continuasse sobre ela. Então, você faz isso. Você vem pela reta, dá um salto aqui, salta de novo e continua. Então, isso é um tipo de descontinuidade de salto. Só que essa descontinuidade, ela é também chamada de descontinuidade removível. Por quê? Você pode definir uma nova função de modo a tornar essa função f de x contínua. Tá? É só você definir uma nova função g de x que seja igual a f para todo x diferente de 1 e no ponto 1 você define essa função como sendo 2. Tá? Então você criou uma nova função que é a f, que é tornando a f contínua no ponto x igual a 1. Claro que você vai mudar a função, né? Você vai ter uma nova função. Você pode chamá-la de g, por exemplo. Então, por isso que fala descontinuidade removível. Outro exemplo de descontinuidade removível é a função, essa função aqui, ó. Tá? Você vê que essa função, essa descontinuidade, ela é também uma descontinuidade removível, porque você pode tornar essa função contínua. Basta você definir uma nova função g de x, tal que x diferente de 1 a g seja igual a f, e no ponto x igual a 1 você faz a g igual a 2. Então a sua nova função g vira uma função contínua. Tá? A função de grau unitária não tem como você definir uma função que seja igual a u de x para todo x diferente de 0, e no ponto 0 você define a função de modo que ela fique contínua. Então, esse tipo de descontinuidade aqui, ela é não removível. Tá? Por quê? Porque a função tem duas partes bem separadas, tem como você unir, juntar. Né? Removível num ponto significa você mudar a definição apenas naquele ponto de modo a torná-la contínua. Aqui não tem jeito. Né? Se você muda a definição da função no zero, faz ela valer 0 em vez de 1, ela continua descontínua. Essa função aqui, essa descontinuidade que tem, essa descontinuidade no ponto 0, veja, 0 é um ponto de descontinuidade, e essa descontinuidade é chamada descontinuidade infinita. Por quê? Porque na vizinhança desse ponto, a função vai embora para o mais infinito. Então é o que a gente chama de descontinuidade infinita. E essa descontinuidade, ela também não é removível, porque não tem como você definir a função no ponto 0 de modo a tornar a função contínua. Qualquer valor que você der
para a função no ponto x igual a zero, qualquer valor que você der, né, mantendo igual nos outros pontos em que o x é diferente de zero, qualquer valor que você der aqui para x igual a zero, você não vai produzir uma função contínua, simplesmente porque o limite da função com x tendendo a zero não existe. Tá bom? Aqui também, tá? Aqui, no caso do x igual a zero, você tem uma descontinuidade que a gente chama oscilante. Descontinuidade oscilante porque na vizinhança do ponto a função ela é altamente oscilante, tá? Sem caminhar para valor algum. Então esse tipo de descontinuidade a gente chama de oscilante. E também é uma descontinuidade não removível, porque qualquer valor, você pega uma função g cujo gráfico seja igual ao gráfico desse seno de 2π sobre x para x diferente de zero. Qualquer valor que você define para g no ponto zero, você não consegue transformar a função em contínua. Por quê? Porque o limite ele não existe. Tá? Então, no caso de descontinuidade removível, são aquelas descontinuidades, né, em que você consegue transformar a função contínua no ponto. E para que isso aconteça, você precisa, acima de tudo, que o limite na vizinhança do ponto, o limite da função quando x caminha para aquele ponto exista. Se o limite não existir, então você não tem como remover a descontinuidade. Bom, funções contínuas em um intervalo. A gente diz que uma função y igual a f de x é contínua em um intervalo, se somente se ela for contínua em cada ponto do intervalo. Então a definição está bem clara, né? Ser contínua num conjunto é ser contínua em todos os pontos do conjunto, em particular quando esse conjunto for um intervalo. A gente diz simplesmente que f de x é contínua, sem mencionar nada, se f for contínua em todo ponto x do seu domínio. Então você falou que uma função é contínua, se você não falou que é contínua no ponto tal ou contínua no conjunto tal, se você falou simplesmente f de x é contínua, então você está subentendendo que ela é contínua em todo ponto x do seu domínio. Tá? Por exemplo, a função f de x igual a 1 sobre x. Essa função ela não é contínua em x igual a zero. A gente já sabe disso. Por quê? Porque o limite da função não existe em x igual a zero. Entretanto, f de x é contínua em seu domínio. Pode dizer que f é contínua. Tá? Então, é aquela coisa. F não é contínua em x igual a zero, mas f é contínua. Isso não é ambíguo, é porque você tem que ficar atento ao conceito, ao rigor da definição. Tá? E outra, f não será contínua em qualquer intervalo que você pegar contendo a origem. Por quê? Porque a origem, a função não é contínua na origem. Então, qualquer intervalo que contém a origem, obviamente que a função não será contínua em todos os pontos deste intervalo. Quando você quer relacionar contenção inversa de um conjunto para um elemento, a gente usa esse símbolo aqui, ó, é o pertence virado ao contrário. Isso aqui é para dizer que um conjunto contém um elemento. Bom, vamos agora às propriedades das funções contínuas. Se f e g são contínuas em x igual a c, então as seguintes combinações também são contínuas em x igual a c. Quais? A soma f mais g vai ser contínua no ponto C, a diferença f menos g vai ser contínua no ponto C, o produto f vezes g, o produto k vezes f, onde k é um número real qualquer, o quociente f barra g vai ser contínuo no ponto C, claro, desde que o g de C não se anule, e as potências do tipo f elevado a m sobre n também serão contínuas no ponto C, claro, levando desde que o valor da função em C elevado a m sobre n seja um número real bem definido. Então aí preste atenção lá nas exigências com relação a esses inteiros m e n, tá bom? Vou verificar, por exemplo, a propriedade da letra A. As demais eu deixo como exemplo, é muito fácil. Veja,
Limite de f mais g de x, quando x tende a c, eu quero mostrar que isso é igual ao f mais g no ponto C. Não é assim a definição de continuidade? Você quer mostrar que o valor da função, que o limite da função quando x tende a c é o valor da função no ponto. A minha função aqui é o f mais g. Então eu quero mostrar isso aqui, ó. Eu quero mostrar que esse limite é igual a esse número, f mais g no ponto C. Mas isso é verdade, por quê? O que é o limite do f mais g de x? Nessa passagem aqui, você vai aplicar a definição de soma de funções. O que é f mais g no ponto x? Por definição, é f de x mais g de x. Então, note que nessa passagem eu estou apenas aplicando a definição de função soma. Agora, na próxima passagem, nessa igualdade, eu vou usar a propriedade de limite. Aqui está dizendo que o limite da soma é a soma dos limites. E eu posso dizer isso por quê? Porque na minha hipótese, eu sei que f e g são contínuas no ponto C. Se f e g são contínuas no ponto C, isso significa que esse limite existe e mais, ele é igual a f de c. E o outro limite, g de x, existe e mais, ele é igual a g de c. Então o limite da soma é a soma dos limites, porque os limites separadamente existem. E aí, repetindo, o limite do f de x com x tendendo a c é o f de c, limite de g de x é o g de c, então isso dá, portanto, f de c mais g de c, e o f de c mais g de c, por definição de soma de função, é f mais g no ponto C. Então é só você seguir passo a passo, aplicando as propriedades conhecidas, e pronto, você mostra que a soma é contínua no ponto C. Da mesma forma, você vai fazer para a diferença do produto, o quociente e a potência, respeitando lá as exigências de validade, no caso do quociente e no caso da potência. Então, observações. Com isso, a gente conclui que as funções polinomiais e as funções racionais são contínuas. Tá? As funções polinomiais são contínuas por qual motivo? Porque a gente já viu que o limite de um polinômio p de x com x tendendo a c é p de c. Então pronto, está sendo cumprido o quê? A definição de continuidade no ponto. O limite da função, quando x se aproxima de c, é o valor da função no ponto C. Isso é a definição de continuidade. Então as funções polinomiais são contínuas. Tá? As racionais também são contínuas. Por quê? O que é uma função racional? É um quociente de polinômios, p de x sobre q de x. E aí a gente já viu que o limite de uma função racional p de x sobre q de x é p de c sobre q de c, desde que o q de c é diferente de zero. Bom, mas então pronto, né? O que você está provando, na verdade? Que o limite da função p sobre q, x tendendo a c, é o valor da função quociente p sobre q no ponto C. Tá? Então, isso mostra que a função racional também é uma função contínua. A função f de x igual a módulo de x, ela é contínua. Por quê? Veja, a função modular, ela é contínua, primeiro porque se você olha pelo gráfico dela, você já vê de cara que ela é contínua. Ela não tem buracos, né? E você vê que o limite de f de x é o valor da função no ponto. Tá? A gente já sabe que o gráfico do módulo de x tem esse aspecto aqui, da letra V. E aí, o que você observa? Por que a função f é contínua em todo C? Porque se você pega, por exemplo, C positivo, então você sabe que o limite do f de x, quando x tende a C, é igual a módulo de C, se C é positivo ou se C é negativo. Certo? Então você vê que o limite da função é o valor, o limite da função com x tendendo a C é o valor da função no ponto C. Então aqui eu estou tomando, na verdade, é C
diferente de zero. E para c igual a zero, você nota que o limite da função quando x tende a zero é zero. Né? Esse limite é zero. E zero é o f de zero, por causa da definição do módulo de valor absoluto. Então, portanto, a função módulo ela é contínua em todos os reais. O próximo exemplo, todas as funções trigonométricas são contínuas em seus domínios. Fica como exercício vocês verificarem isso. Pegue o gráfico, analise os limites e se convença de que as funções são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Por exemplo, seno de x e cosseno de x são contínuas em R. Tá? Agora, tangente de x, ela é contínua apenas nos pontos em que o cosseno de x for diferente de zero, já que cosseno de x é o denominador. Tá? Então, tangente de x vai ser contínua nos pontos x diferentes de mais ou menos π sobre 2, mais ou menos 3π sobre 2, mais ou menos 5π sobre 2, etc., que são os pontos onde o cosseno é zero. Fora desses pontos, a função ela é contínua. E nesses pontos aqui, você vai ter descontinuidades infinitas, porque a gente sabe que nesses pontos, o gráfico da função vai convergir, por um lado, para mais infinito, por outro lado, para menos infinito. Tá? Demais funções trigonométricas, como secante, cossecante e cotangente, eu deixo para vocês como exercício analisarem essa afirmativa, de que elas são contínuas em seus domínios. Portanto, você pode falar que elas são contínuas. A função inversa de qualquer função contínua é também contínua. E a justificativa disso, se você tem uma função, a inversa dela, a gente sabe, ela é uma função, o gráfico ele é o quê? Simétrico em relação à reta y igual a x. Tá? Então, por exemplo, se esse vermelhinho aqui é o gráfico da função f de x, essa curvinha azul representa o gráfico da função f é menos 1 de x. Então, se a curva vermelha é contínua, a curva azul também terá que ser contínua. Por quê? Porque uma é o simétrico da outra em relação à reta y igual a x. Então, se o gráfico de uma não tem nenhum buraco, então o seu reflexo também não terá nenhum buraco. Tá? Se o gráfico de uma não contém descontinuidades infinitas, então o seu reflexo também não vai conter descontinuidades infinitas. Tá? Então, isso aqui é mais uma justificativa geométrica e intuitiva. Claro que a verificação teórica, você pode encontrar em livros de textos mais avançados. Em livros de análise, por exemplo, você vai encontrar boas demonstrações desse resultado, tá? De que a inversa de função contínua é também uma função contínua. As funções exponenciais, y igual a elevado a x, elas são contínuas em seu domínio, como a gente já viu, a gente já conhece o gráfico dessas funções. Né? Então você vê que no seu domínio elas são contínuas porque elas não apresentam nenhum buraco, nenhum salto, no seu domínio elas não têm descontinuidades infinitas. Tá? Então a função exponencial ela é contínua. E a logarítmica, obviamente, que será contínua por quê? Consequência do resultado anterior. A gente sabe que o log de x à base a é o inverso da função a elevado a x. E se a elevado a x é contínua, então, portanto, os logaritmos também são contínuos. Lembrando que a base, tanto das funções exponenciais quanto do logaritmo, deve ser um número maior que zero e diferente de 1. Tá? E repetindo aqui o gráfico dessas duas funções, aqui no caso eu estou pegando, estou ilustrando para o A maior do que 1, tá? Para o A menor que 1 é análogo. Por exemplo, se eu faço o A igual ao E, que é o número, que é a base do logaritmo neperiano, tá? Que é a base do logaritmo natural, o ln de x, então o gráfico ln de x vai ser simétrico ao gráfico de e elevado a x em relação à reta y igual a x e, portanto, são contínuas em seus domínios. Então, aqui é o caso particular em que
o A é igual a E, mas o resultado é válido para todo A maior do que zero, diferente de 1. Outro resultado importantíssimo, teorema 10, composta de funções contínuas é uma função contínua. Tá? Em outras palavras, se f é contínua no ponto C e se g é contínua na imagem f de C, então a composta g bola f é contínua em C. Então, você tem aqui um diagraminha da composta, da composição de funções contínuas. E esse resultado ele é tão importante que a gente vai usá-lo o tempo todo para justificar a continuidade de diversas funções em seus domínios. Tá? Por exemplo, vamos justificar por que essa função aí, ó, do exemplo A, ela é contínua em seu domínio. Ora, por quê? Porque primeiro, essa função y, ela pode ser vista como f composto de x para f de x igual a raiz de x e g de x igual a x2 menos 2x menos 5. E a gente sabe que a f é contínua em seu domínio. Quem é o seu domínio? Quem é o domínio de f? É o intervalo fechado em zero, aberto em mais infinito. Por que a gente sabe que a f é contínua em seu domínio? Porque, veja, essa f de x, ela é a função, ela é vista também como a função x elevado a 1 meio. Tá? Então, nós estamos usando aquela propriedade lá da continuidade do tipo f de x elevado a m sobre n. Lembra? As funções f de x elevado a m sobre n são contínuas. Se a f de x for contínua, a f de x elevado a m sobre n também é contínua. No meu caso, quem faz o papel da f de x aqui? É a função y igual a x, que é contínua. Tá? Que é a reta identidade. Essa função é contínua. Então, f de x elevado a m sobre n, no caso, o m sobre n aqui é o meio, então x elevado ao meio também é contínua, tá? No seu domínio. E quem é o domínio dessa função? É o conjunto dos valores de x maiores ou iguais a zero. G é um polinômio, ela é contínua em R, em seu domínio que é R. Portanto, pelo nosso teorema, a f bola g é contínua em seu domínio. E quem é o domínio? Olha lá, o que diz o resultado? Se f é contínua em C e g é contínua em f de C, então a composta é contínua em C. Tá? Então, quais os valores onde a f bola g está definida? Ela está definida nos pontos em que x2 menos 2x menos 5 é maior do que zero. Tá? Então, vou deixar para vocês verificarem quem é o domínio da função f bola g. Tá bom? É só você resolver essa desigualdade. Tá? Aí você faz o estudo do sinal da função quadrática e aí você vai achar o domínio da composta. Então, a f bola g é contínua no seu domínio. Por quê? Porque, veja, em cada ponto onde a f bola g está definida, você tem o f bola g no ponto C, que é o f do g de C. Então, os pontos do domínio da f bola g são os pontos também onde a g está definida e onde a f está definida. Então, como a g está definida em C e a g é contínua em seu domínio, então a g vai ser contínua em C. E como a f é contínua em seu domínio e f está definida em g bola C, então a f também vai ser contínua em g bola C. Então, conclusão, a f bola g é contínua no ponto C. Isso significa que ela é contínua em seu domínio. Letra B. Bom, essa função ela pode ser vista como sendo o quociente f de x sobre g de x para f de x igual a x elevado a 2/3 e g de x
igual a 1 mais x4. Veja, aqui você vai aplicar a regra 6 das propriedades de limite. É f de x elevado a m sobre n. Lembra? F de x é x, portanto é contínua. M sobre n é 2/3. Então, x elevado a 2/3, ela é contínua. E x elevado a 2/3 é o mesmo que raiz cúbica de x2. Então, não importa qual é o valor que x assume, a raiz cúbica sempre vai existir. Você poderia ter problema se fosse raiz par. E lá dentro do radical fosse uma expressão que pudesse assumir valores negativos. E aí você sabe, raiz par de número negativo não existe. Mas aqui no caso é raiz ímpar, portanto, f de x ela é contínua em R. No seu domínio, o seu domínio é quem? É R. A g de x ela é igual a 1 mais x4, que é também contínua em R. Porque é um polinômio. E 1 mais x4 é contínuo em todos os valores reais. Tá? Então, o quociente também vai ser contínua em todos os pontos onde o g de x não se anule. Bom, mas aí eu te pergunto, g de x se anula em algum valor? O que você observa? É que g de x é igual a zero. Veja, g de x ele é diferente de zero para todo x real. Né? Por quê? Porque g de x é zero se somente se x4 mais 1 igual a zero, se somente se x4 igual a menos 1. O que é absurdo, né? Por quê? Isso aqui é sempre maior ou igual a zero, e isso aqui é um número menor que zero. Então não tem como nunca eles serem iguais. Tá? Isso é maior ou igual a zero para todo x. Ok? Então aqui, ó, não existe x tal que g de x é igual a zero. Portanto, o quociente vai ser contínuo aonde? Em todos os reais. Porque você tem um quociente de funções contínuas em R e o denominador nunca se anula. Então, o quociente é contínuo em R. A próxima exemplo, módulo de x menos 2 sobre x2 menos 2. Eu posso enxergar essa função do exercício como sendo f composto com g de x para f de x igual a módulo de x e g de x igual a x menos 2 sobre x ao quadrado menos 2. A gente sabe que f é contínua em seu domínio. E quem é o domínio de f? É o R. Então, f é contínua em R. E a g de x, ela é contínua em todos os pontos que não anularem o meu denominador, que no meu caso é x2 menos 2. E quem são esses números? Mais ou menos raiz de 2. Então, a g de x, ela é contínua em seu domínio d de g, que é o conjunto dos reais menos esses dois valores, mais ou menos a raiz de 2. Portanto, a composta será contínua em seu domínio. Você vê que o domínio da composta f bola g é igual ao domínio da g, que é r menos os valores mais ou menos a raiz de 2. E o último exemplo, para finalizar, essa função dada f de x, ela pode ser vista como g composto com h para g de x igual a módulo de x, que a gente já sabe, é contínua em R, e h de x, que é o quociente de x seno de x sobre x2 mais 2. Tá? Então, vamos ver que essa função ela é contínua em seu domínio. Qual é o domínio? Onde que essa função é contínua? A g de x, bom, a gente já sabe, né? Essa aqui, ó, ela é contínua em R. E a minha função h,
Veja, o seno de x não tem nenhum impedimento para ele, pode assumir qualquer valor, x pode assumir qualquer valor. Né? Então o numerador pode assumir, o x pode assumir qualquer valor, porque o numerador não tem nenhum impedimento para ele. O denominador também, x2 mais 2, você pode calcular sempre. O único problema é você ver se ele se anula. Mas aí eu te pergunto, x2 mais 2 se anula? Não. Por quê? Porque x2 mais 2 é sempre positivo. Então a única possibilidade de x2 mais 2 ser zero é x ser igual a mais ou menos a raiz de menos 2, que não é um número real. Então aqui, ó, h ela é contínua também em R. Por quê? Porque é o quociente de duas funções contínuas em R e o denominador nunca se anula. Portanto, a função f de x, que é composta de contínuas, é contínua em R. Ok? O teorema 11 também é um teorema muito importante. O que ele diz? Ele diz que se G é contínua em B, e se o limite de f de x, com x tendendo a C, for igual a B, então o limite da composta de G bola f de x é G limite de f de x, que é, portanto, o G de B. Em outras palavras, o que está dizendo este teorema? É que você pode passar o limite para dentro do argumento da função g. Em outras palavras, limite de g é g do limite. Né? Você passa o limite para dentro da função f(x). É claro que você precisa que g seja contínua, né? Porque dizer que o limite de g, se você chama o f de x de y, você está dizendo que o limite de g de y é o g do limite de y. Né? Então, isso, em outras palavras, você precisa que g seja contínua para que essa passagem aqui seja possível. Tá? E como o limite do f de x é b, então, no fundo, o limite do g de f de x vai ser o g de b. Tá? Depois, mais lá na frente, quando a gente for estender os conceitos de limite para outras formas indeterminadas, isso a gente vai falar depois que a gente estudar derivadas. Veja, é isso que eu quero chamar a atenção. Nós vamos voltar nesse assunto de limite. É porque a gente ainda não tem todas as ferramentas necessárias para atacar todas as possibilidades, tá? Mas nós temos aquelas formas indeterminadas. Uma forma determinada que a gente já conhece é 0 sobre 0. Existem outras que eu também mencionei na última aula, que é infinito menos infinito e infinito sobre infinito. Essas três formas indeterminadas, você pode contorná-las usando novas técnicas que a gente vai aprender depois que a gente estudar derivada. Então a gente vai voltar aqui nesse assunto de limite mais lá na frente, tá? E lá, quando a gente voltar nesse assunto de limite, esse teorema 11 vai ser bastante aplicado. Extensão contínua. Então, veja, lembra das descontinuidades removíveis e que você consegue transformar uma função descontínua numa função contínua através de uma extensão? Através da remoção da descontinuidade? Então agora vamos voltar a falar aqui deste assunto. Vamos começar com a função seno de x sobre x. A gente já viu que o limite dessa função é igual a 1 quando x tende a 0. E também já vimos o gráfico dela, tá? Essa função ela oscila e essa oscilação ela vai, a amplitude dela vai tendendo a 0, de modo que o eixo x acaba virando uma assíntota ao gráfico. Nós vimos que é um caso de assíntota em que o gráfico cruza a assíntota. Tá? Na maioria das assíntotas que a gente tem visto aqui, o gráfico ele tende a assíntota sem cruzar a assíntota. Aqui ele cruza o tempo todo, mas o caráter assintótico ele continua porque a função vai se aproximando da assíntota quando x vai para mais infinito ou menos infinito. E aqui no ponto x igual a 0, o que a gente viu? O limite da função converge para 1. A gente viu isso. A gente provou esse teorema nas aulas passadas. Só que a função não está definida em x igual a 0. Por isso que o gráfico tem essa bola aberta aqui. Ó. Porque
esse ponto 0, 1 não faz parte do meu gráfico. Mas olha, se eu pintasse essa bolinha aqui de vermelho, isso viraria uma função contínua em todos os pontos, em todo o R. Né? Porque a função que vocês estão vendo aí, ela só não é contínua em x igual a 0. No restante do domínio, ela é contínua. Inclusive, seno de x sobre x é contínua em seu domínio. Ou seja, é contínua nos valores de x diferentes de 0. Por quê? Porque o seno, que é um quociente de funções contínuas. Seno de x é contínua, porque é uma trigonométrica, x é contínua porque é um polinômio, e quociente de contínua é contínua. E no ponto onde o x não é 0. Que ela é contínua. Mas se eu pintasse essa bolinha aí, a minha função, ela viraria contínua, né? Então, isso é o que a gente chama de extensão contínua. Eu vou definir uma nova função que vai fazer essa daí ficar contínua. Como é que eu faço essa extensão? Muito simples. É só você definir uma nova função cujo gráfico seja igual ao da função dada para todos os pontos x diferentes de 0, e no ponto x igual a 0 você faz ela ser, você obriga ela a ser igual a 1. Está aqui, ó. A f' de x, f maiúsculo eu vou chamar de f' de x, ela é igual a f' de x para todo x diferente de 0. E no ponto x igual a 0 você obriga ela a ser igual a 1. Com isso, você faz a função ficar contínua, inclusive no 0. Por quê? Porque se você calcular o limite, né, da função f de x, quando x tende a 0, isso vai ser, veja, quando se aproxima de 0, você está no ponto que x não é 0. E nesses pontos, o f de x, o f' de x, é o f' de x, que é o seno de x sobre x. Então, o limite do f' de x, com x tendendo a 0, é o limite do seno de x sobre x com x tendendo a 0. A gente sabe que esse limite é 1. E esse 1, por definição, é o f de 0. Então, olha, o limite da função com x tendendo a 0 é o valor da função no ponto 0. Né? O limite do f' de x é o f' de 0. Então, isso faz o quê? O f' ser uma função contínua, inclusive no 0. E o gráfico vai ser o gráfico de f com essa bolinha fazendo parte do gráfico, tá? Que corresponde ao ponto 0, f de 0. Tá? Então, esse com a bolinha pintada, agora é o gráfico da f' de x. Em geral, se o limite de f de x existe quando x tende a ser, então, mas a f de c não está definida, então, nestes casos, você pode estender f a uma função f' que seja contínua em C. Tá? Por isso que a gente fala, né, continuidade, descontinuidade removível. Para que você possa tornar a função contínua, né, definindo uma nova função que seja contínua naquele ponto, você precisa que o limite exista. Essa é a condição essencial. Sem ela, você não consegue transformar nenhuma função descontínua em função contínua. Você não consegue estender nenhuma função descontínua em função contínua, sem essa condição aqui, ó. Tá? Então, essa condição aqui, ela é fundamental para você estender uma função descontínua no ponto em uma função contínua naquele ponto. Por que isso? Porque aí, como é que você faz essa extensão? É como a gente fez lá no exemplo. Você define f de x como o f' de x igual ao f' de x para todo x no domínio da f', e no ponto x igual a c, você define o f' de x como sendo L. L é quem? É o limite da função f' de x. Tá? E aí, com isso, você cria uma nova função f chamada extensão contínua da f' em x igual a c. Então, isso se aplica perfeitamente naquele primeiro exemplo lá que a gente viu no início da aula. Tá? O limite da função ela existe com x tendendo a 1. Então, quem vai ser a minha f'? A minha f' vai ser igual a f' para x diferente de 1. E no ponto 1, você define a f' de 1 igual a 2, que é o limite da f'. Entendeu? Então, essa função aqui, você pode estendê-la a uma função contínua. Essa aqui também, né? Já essa aqui você não consegue estender essa função a uma função contínua, como a gente já viu. Por quê?
porque o limite da f de x não existe. Tá? Para você estender uma função descontínua no ponto a uma função contínua, você precisa dessa condição aqui primordial acontecer. No caso das funções racionais, as extensões contínuas normalmente são encontradas cancelando-se os fatores comuns. No caso de você ter quociente de polinômios que tem fatores comuns, tem como você descobrir como fazer essa extensão. Qual é a regra inicial? É você cancelar esses fatores que são comuns. Tá? Então, é o que a gente vai fazer aqui agora com esse exemplo. Você vê que esta função, ela não está definida em x igual a 2. Mas, apesar disso, você pode pegar o numerador e fatorar. Tá? Fica como exercício vocês verificarem que o numerador corresponde a x menos 2 vezes x mais 3, fatorando. E a fatoração do denominador, que é a diferença de 2 quadrados, é x mais 2 vezes x menos 2. E olha, o fator que gera a indeterminação é esse aqui, ó, x menos 2, que pode ser cancelado. Então, a sua função f de x, ela é, na verdade, igual a x mais 3 sobre x mais 2 para x diferente de 2. Porque para x igual a 2, a função f não está definida. E essa expressão x mais 3 sobre x mais 2, se você faz a divisão x mais 3 por x mais 2 usando o algoritmo de Euclides, como a gente fez na aula anterior, você conclui que esse quociente é igual ao quociente 1 mais o resto da divisão dividido pelo divisor, que é x mais 2. Eu faço essa decomposição porque a gente vai fazer o gráfico, vai conseguir fazer o gráfico da f de x por causa de 1 mais 1 sobre x mais 2, que são duas translações, né? Uma translação horizontal seguida de uma translação vertical. Então, pronto. Quem é o limite desta função f de x com x tendendo a 2? É o limite de x mais 3 sobre x mais 2, com x tendendo a 2, que é 5 quartos. Tá? Então, a extensão que a gente vai definir, você tem que fazer, então, f de 2 igual a 5 quartos. Então, a extensão da f é a função f de x, que você define como sendo a f de x para x diferente de 2, mas a f de x é também x mais 3 sobre x mais 2, e 5 quartos se x igual a 2. Tá? Então, pronto, você criou uma extensão contínua, portanto, você sabe que o limite da f de x, com x tendendo a 2, que é igual a 5 quartos, que é o f de 2. E se você traçar o gráfico da f de x, 1 sobre x mais 2 é a translação horizontal da 1 sobre x, 2 unidades para a esquerda. Portanto, ela vai fazer assíntota com a reta x igual a menos 2. E depois você faz translação uma unidade para cima. Então, seu gráfico vai fazer algo assim e assim. Então, aqui no ponto x igual a 2, o limite vale 5 quartos. Então, o que vocês estão vendo aqui é o gráfico da função y igual a f de x. O gráfico da função f de x é esse mesmo gráfico, porém tirando fora esse ponto aqui, que é o ponto correspondente a x igual a 2. Tá? Já que f' coincide com f para x diferente de 2.
Bom, vamos finalizar essa aula com o teorema do valor intermediário. O que diz esse teorema? Se f de x é contínua em x pertencente ao intervalo fechado AB, e se y0 for qualquer número entre as imagens f de A e f de B, então existe um x0 do intervalo fechado AB, tal que f de x0 é igual a y0. Tá? Isso é o famoso teorema do valor intermediário. Em outras palavras, esse teorema está dizendo o seguinte: suponha que você tenha o gráfico de uma função definida no intervalo AB. E que essa função seja contínua em todos os pontos desse intervalo, incluindo os extremos. Claro que nos extremos você vai ter a continuidade lateral. Tá? Então está aqui no intervalo AB, a função ela é contínua em todos os pontos do intervalo AB. Claro que a função ela pode continuar definida para fora desse intervalo. Aí, neste caso, a continuidade nos extremos A e B será a continuidade bilateral. Né? Mas, enfim, eu estou restrito à parte do domínio que é o intervalo fechado AB. Tá? Então, restrito a esses valores de x, e se a função ela é contínua no intervalo fechado AB, então, veja, aqui no meu caso, eu peguei um exemplo em que o f de A é menor do que o f de B. Poderia ser o contrário, né? Isso aqui aconteceu, do f de A ser menor que f de B, porque eu peguei no meu exemplo aqui uma função crescente. Mas se eu tivesse pegado uma função decrescente, o f de A seria maior do que o f de B. Tá? Por isso que a gente fala, pega um y0 qualquer entre f de A e f de B. Né? A gente não especifica quem é menor que quem, porque esse resultado ele vale tanto para funções crescentes quanto para funções decrescentes. Então o teorema está dizendo o seguinte, que qualquer y0 que eu der aqui nesse intervalo contendo os extremos f de A e f de B, esse y0 vai ser imagem de alguém aqui do intervalo AB. Ou seja, vai existir um x0 tal que o f de x0 é igual ao y0. Por isso que fala teorema do valor intermediário, porque isso significa o quê? Que se a função assume dois valores, então ela assume também qualquer valor entre esses dois valores. Tá? Para isso ela precisa ser contínua. Para você garantir isso, ela precisa ser contínua. Geometricamente, significa que qualquer reta horizontal y igual a y0, cruzando o eixo y entre os números f de A e f de B, essa reta vai cruzar o gráfico y igual a f de x pelo menos uma vez. Tá? Então, aqui no meu caso, ela está cruzando uma vez. Mas eu poderia ter uma situação assim, né? Aplicando o teorema do valor intermediário, para este y0, por exemplo, você vai encontrar três valores, um x01, um x02 e um x03, digamos. Então, o teorema do valor intermediário garante que você encontra pelo menos um x0. Tá? Esse teorema ele é especialmente importante quando você quer provar que uma função tem raiz, que uma equação tem raiz. Tá? Se você quer provar que a equação f de x igual a 0 possui raiz real. O que significa possuir raiz real? Então, f de x igual a 0 possui raiz real x0 se o f de x0 é igual a 0. Tá? Uma maneira de você provar isso é usando o teorema do valor intermediário. Então, define a função y igual a f de x. Se você souber por algum motivo que a f de x ela é menor do que 0 em um valor e é maior do que 0 em algum outro valor, você testa, né? Você tem uma expressão f de x igual a um polinômio. Você joga lá um valor real. Pega um valor a qualquer, joga na expressão. Se der negativo, e se você pegar um outro valor b e der positivo, e se essa função
for contínua, pelo menos no intervalo fechado AB, então olha o que vai acontecer. Tá? Você pegou um valor de A e viu que o valor de A deu negativo. Está aqui, f de A. Aí você pegou um outro valor de B, maior do que A, e viu que deu positivo. Então está aqui o f de B. Deu positivo. Então você sabe que A, f de A é um ponto do gráfico, B, f de B também é um ponto do gráfico. E você sabe que a função ela é contínua no intervalo fechado AB. Se ela é contínua, então em algum momento ela vai ter que cruzar o eixo do x. Pode até cruzar mais de uma vez. Mas em algum momento ela vai ter que cruzar. E quando ela cruzar, você encontrou uma raiz. Tá? Aqui no meu desenho ela cruzou em 3 pontos. Então mostrou que existem 3 raízes. Tá? Então, aí essas raízes, então você provou que existe um x1 tal que f de x1. Então você mostrou que existe um x1 entre A e B tal que o f de x1 é igual a 0, né? Por quê? Porque esse ponto aqui, ó, é um ponto do gráfico e está no eixo do x, significa que a imagem dele é 0. Ou seja, o que você mostrou? Que a sua equação f de x igual a 0 tem uma raiz. Entendeu? Podendo ter mais de uma. Mas o teorema do valor intermediário garante pelo menos a existência de uma. Então, o teorema do valor intermediário ele é muito útil nessas horas. Demonstrar que uma determinada equação possui raiz real. Pelo menos uma raiz real x0. Tá? Aqui no meu caso eu chamei de x1, mas eu poderia usar o termo x0. Portanto, é útil nesse sentido. Tá bom? Claro que se a função não for contínua, o teorema pode furar. Tá? Por exemplo, pega essa função aqui, ó, uma função que faz isso aqui. Ó. Considere essa função aí, y igual a f de x, com esse gráfico. O que você observa? Bom, essa função está definida para todos os valores entre 1 e 5. Só que ela não é contínua. Você vê que ela tem uma descontinuidade de salto aqui no 3. Será que o teorema se aplica? Bom, ele pode até se aplicar em alguns pontos, mas não vai se aplicar em todos os pontos que estiverem entre f de 1 e f de 5. Tá? Então, qualquer y que você pegar entre f de 1 e f de 5, veja, quem que é o f de 1? O f de 1 é 0, né? E o f de 5, pelo meu gráfico, é 4. Então, qualquer valor de y que eu pegar entre 0 e 4 vai ser imagem de alguém? Sempre? Resposta: não, né? Por quê? Pega um y0 aqui, ó, entre 3 e 2. Qualquer reta que você passar aqui não vai cortar o gráfico em nenhum ponto. Portanto, qualquer y0 entre 2 e 3 não será imagem de elemento algum do domínio. Certo? Por que você concluiu isso? Veja, porque a função não é contínua, né? Você pegou um elemento y0 exatamente aonde ocorre o salto da função. Se a função fosse contínua, isso não aconteceria. Se a função fosse contínua aqui no ponto 3, certamente ela cruzaria essa reta y igual a y0 em algum ponto. Então, y0 seria a imagem de alguém. Mas como ela deu um salto, então esse y0, digamos, ficou órfão. Não conseguiu ser imagem, não consegue ser imagem de ninguém do domínio. Tá? Então, isso é porque a função não é contínua. Então, você não pode aplicar o teorema do valor intermediário. Tá? Bom, esse teorema, então, ele tem essa grande utilidade e será útil também em outras aplicações. Tá? Isso vocês vão encontrar lá nos exercícios da sessão correspondente a esse tópico. Então, por hoje é só.
Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.